Um milionário paralisado, em desespero, contratou como cuidadora uma ex-presidiária que cumpriu 3 anos por um crime que não cometeu. Os médicos já haviam desistido do rapaz, a noiva fugiu com seu melhor amigo. E o próprio pai, cansado do gênio intratável do filho, preparava-se para interná-lo em uma clínica de repouso. Mas Paulina aguentou tudo em silêncio, aplicando seus próprios métodos rigorosos. Todos ao redor achavam uma loucura e esperavam o pior. Mas o que aconteceu a seguir por trás dos altos muros daquela mansão fez a cidade inteira estremecer. Olá, caros amigos! Vocês estão no canal Histórias que Ficam na Sombra. Sou o Ricardo. Deixem seus afazeres de lado por um instante e ouçam este novo conto autoral. E antes de continuarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo e verifique se já é inscrito no nosso canal. Tenha uma boa audição. O vento, com cheiro de cana queimada e terra molhada, não apenas soprava. Ele açoitava, tentando arrancar de seus ombros o casaco surrado de brim que Paulina recebeu no almoxarifado antes de sair. O portão do presídio atrás de suas costas rangeu e bateu com um som pesado, definitivo, selando 3 anos de sua vida que se transformaram em uma pasta cinzenta e pegajosa de contagens, revistas e cheiro de desinfetante. Ela não olhou para trás. Não se deve olhar para trás. Dá azar. No bolso do casaco, um alvará de soltura e algumas notas amassadas do pecúlio, que neste novo mundo desconhecido mal, davam para comprar uma passagem de ônibus e um pão com manteiga. Paulina respirou fundo. O ar da liberdade era amargo. Não inebriava como nos romances, mas sim a deixava sóbria, atingindo seu nariz com a fumaça de um caminhão de cana que passava. O ônibus, um velho Marco Polo amarelo, arrastava-se pela rodovia como um besouro cansado. Dentro, cheirava a diesel e coxinha frita. Dos alto-falantes, um sertanejo sofrido chorava sobre uma mãe, uma traição e uma cachaça. Paulina encostou a testa no vidro frio. A vibração do motor era transmitida para suas têmporas, um tremor fino que ressoava em seus dentes. Ela imaginou aquele reencontro 1000 vezes. Como entraria no apartamento, como Victor, sem graça e envelhecido, se levantaria do sofá. Ela não esperava flores, esperava apenas um simples me desculpe e um café na cozinha. Em 3 anos, o marido não lhe enviou uma única carta. Mas Paulina, com uma teimosia digna de melhor causa, encontrava desculpas para isso. Ele tem vergonha. Ele está trabalhando para pagar as dívidas. Ele está com medo. Afinal, ela foi presa por ele, assinou os papéis, assumiu o desfalque na pequena empresa deles para que Victor, um contador gentil e de fala mansa, não fosse esmagado pelos agiotas de jaqueta de couro. Eu vou consertar tudo, Paulinha. Eu vou te tirar daqui, ele sussurrava na época, escondendo os olhos úmidos. Ribeirão Preto a recebeu com letreiros luminosos. A cidade havia mudado. No lugar dos armazéns familiares, agora em cada esquina piscavam os neons de casas de apostas online e lojas de CDs e DVDs piratas. As pessoas se vestiam de forma mais chamativa. Paulina desceu no ponto de ônibus familiar. As pernas, desacostumadas a longas caminhadas em liberdade, doíam. O bairro conhecido, o antigo prédio de 5 andares com o reboco descascado. O coração, que na prisão aprendeu a bater de forma regular e abafada, de repente, começou a palpitar na garganta, dificultando a respiração. Ela subiu até o 3º andar. A porta familiar, coberta de corino, havia desaparecido. Em seu lugar, o vão era fechado por uma pesada porta de aço, pintada com tinta martelada, a moda dos últimos anos. Os novos donos da vida se escondiam atrás do aço. Paulina apertou a campainha. Um som melódico, nada parecido com o antigo zumbido. A porta não abriu imediatamente. No limiar, surgiu um homem corpulento de camiseta regata e calça de moletom com os joelhos marcados. Do apartamento vinha cheiro de cebola frita e cigarro caro. « O que você quer? » Ele resmungou, coçando preguiçosamente o peito peludo. « O Victor, por favor. » A voz de Paulina falhou. Soou patética, como o ranger de uma dobradiça sem óleo. « Que Victor? » O homem franziu a testa. « Não tem nenhum Victor aqui. » Victor Sampaio. Ele morava aqui. Nós morávamos aqui. Eu sou a esposa dele. O homem a mediu com o olhar, dos sapatos gastos fornecidos pelo Estado ao rosto cinzento, sem um pingo de maquiagem. Ele sorriu, um sorriso desagradável que revelou um dente de ouro. Ah, aquele otário. Ele vendeu o AP em 2001, faz uns 3 anos já.
A gente comprou dele, ele tava com pressa, baixou o preço só para receber o dinheiro na hora. Vendeu? Paulina repetiu. Mas o significado da palavra não chegava à sua consciência. Era uma palavra vazia e ressonante, como o som de uma colher batendo numa tigela vazia. E para onde? Para onde ele foi? Sei lá, cidadã. Acho que foi para São Paulo tentar a vida. Disse que tinha uma novinha lá. Agora vaza, não fica fazendo vento. A porta bateu. A fechadura trancou com 2 voltas. Paulina ficou parada no corredor sujo da escada. No canto havia bitucas de cigarro e cascas de amendoim. Ela olhava para o olho mágico da porta de aço e sentia não dor, mas um vazio gelado se espalhar por dentro. Como se alguém tivesse arrancado todos os seus órgãos, deixando apenas a casca. Por 3 anos, ela se aqueceu com a ideia de que estava salvando sua família. Mas não havia família. Havia apenas ela, uma idiota que acreditou em um covarde. Ela desceu as escadas lentamente e sentou-se no banco em frente ao prédio. O sol de outono, frio e indiferente, brilhava diretamente em seus olhos. Mães com carrinhos de bebê passavam, grupos de adolescentes com latas de cerveja na mão. A vida seguia seu curso, e nesta vida não havia lugar para Paulina. No bolso, os R$150 pareciam uma miséria. Teria que ir para a rodoviária, dormir nas cadeiras da sala de espera até a polícia expulsar. Paulinha, é você? A voz era esganiçada, familiar. Paulina levantou a cabeça. Diante dela estava uma mulher com uma jaqueta de nylon azul elétrico e botas de salto agulha que claramente apertavam suas panturrilhas. Os lábios pintados com batom perolado, o cabelo com uma permanente monumental como o penteado de uma primeira-dama. Mariana, ex-colega da sala de aplicação de injeções. Elas trabalharam juntas no hospital municipal, até a vida dar uma guinada brusca. Oi, Mari, respondeu Paulina em voz baixa. Minha nossa! Mariana bateu palmas, fazendo suas pulseiras baratas tilintarem. Te soltaram. Eu vi alguém sentado, parecia conhecido, mas ao mesmo tempo parecia uma sombra. Você tá tão magra, só tem olhos. Anda, levanta, não fica aí esquentando o banco. Vamos lá pra casa, é aqui perto. O apartamento de Mariana estava abarrotado de coisas. Um sinal de prosperidade dos anos 2000, cristais na estante. No canto, uma enorme televisão de tubo da Samsung. Sobre a mesa, uma fruteira com bombons. Mariana se apressava, servindo chá em canecas bojudas, cortando salame em fatias grossas. Come, anda. Lá só deviam te dar aquela gororoba, tagarelava ela. O meu Sérgio foi trabalhar no norte, agora é peão de plataforma. Manda dinheiro, olha só como arrumei o apartamento. E você, foi atrás daquele teu Victor? Paulina apenas balançou a cabeça, engolindo com dificuldade um pedaço de pão. A garganta estava apertada. Que canalha. Mariana entendeu tudo na hora. Seu rosto ficou sério, com uma compaixão feminina. A cidade inteira comentou quando ele vendeu o apartamento. Diziam que ele tinha dívidas de jogo. Ele é viciado em jogo, Paulinha. Ele te apostou e perdeu. Paulina afastou o sanduíche. As mãos tremiam. Um tremor fino e desagradável que não parava. Preciso de um emprego, Mari. Não tenho onde morar. Emprego. Mariana mastigou o lábio pensativa. No hospital não vão te aceitar, você sabe. O diretor agora é novo, rigoroso. Ele não quer ex-presidiária no quadro de funcionários. Talvez como faxineira, mas o salário é uma miséria. Não dá nem para alugar um quarto. Ela ficou em silêncio, tamborilando na toalha de plástico da mesa com suas unhas postiças compridas. Lá fora, começava a escurecer. Na sala ao lado, um relógio tiquetaqueava, contando os minutos de uma nova e assustadora realidade. Escuta! Mariana, de repente, se animou. Seus olhos brilharam de forma astuta. Tem uma opção, mas o trabalho é de cão. Nem todo mundo aguenta. Eu aguento qualquer coisa, disse Paulina com a voz rouca. Tem um manda-chuva aqui na região, o Arcádio Barroso, sabe, o dono da usina de açúcar que tomou tudo em 98. O dinheiro dele não acaba mais. Tem uma mansão fora da cidade, um palácio de verdade. Com segurança, muro de 3 metros de altura. E o que ele quer? Ele não quer nada. É o filho dele que precisa, o Gabriel.
Talvez você tenha ouvido falar, uns 2 anos atrás teve um acidente horrível na rodovia. A caminhonete virou sucata e o Gabriel foi montado aos pedaços. Coluna quebrada, as pernas não se movem. Mariana baixou a voz como se Arcádio Barroso pudesse ouvi-la através das paredes do prédio. O rapaz é jovem, 26 anos, mas o gênio é o diabo em pessoa, bravo como um cão de guarda. As cuidadoras fogem dele em 3 dias. Ele joga pratos nelas, xinga de tudo que é nome, humilha. A última saiu daqui aos prantos. Disse que não voltaria por dinheiro nenhum. E eles pagam bem, Paulinha. Dão R, 5.000 por migonze, mais moradia e comida de primeira. R, 5.000. Uma fortuna. Uma enfermeira no posto de saúde ganhava R, 1.500. Só que ele vai tentar te devorar viva, avisou Mariana. Ele devora todo mundo. Odeia o mundo inteiro por estar numa cadeira de rodas. Você dá conta? Paulina olhou para suas mãos. A pele estava áspera de tanto lavar roupa em água gelada. As unhas curtas. Essas mãos sabiam aplicar soro no escuro, sabiam acalmar pacientes agitados na emergência, sabiam costurar uniformes por 3 anos para cumprir a meta de produção. Dou conta, disse ela. Não tenho mais nada a perder, pode ligar. Na manhã seguinte, um carro veio buscá-la. Não um táxi qualquer, mas uma Land Cruiser preta, brilhante como um piano. O motorista, um armário de terno, nem saiu para ajudar a abrir a porta. Paulina sentou-se no banco de trás, tentando não sujar o couro bege com seu casaco. Eles saíram da cidade, passaram por campos de cana desolados de outono, chácaras abandonadas, esqueletos de antigos galpões, e de repente, no meio daquela ruína, como uma miragem, surgiu o condomínio Bosque das Paineiras. Muros altos de tijolo aparente, câmeras de segurança, cancelas, um país à parte dentro de um país pobre. A mansão dos Barroso parecia um castelo medieval, com toques de arquitetura moderna. Torres, grades de ferro forjado, janelas enormes. No pátio, um fila brasileiro rosnava, esticando a corrente. No hall, o silêncio ecoava. O chão era de mármore, nas paredes, quadros em pesadas molduras douradas. Cheirava a lustra móveis caro e, por algum motivo, a remédios. Um cheiro sutil, quase imperceptível, de doença que nenhum aromatizador conseguia disfarçar. Ao seu encontro veio o próprio dono. Arcádio Barroso era imenso, cabelos grisalhos, mandíbula maciça, olhos como 2 brocas, escondidos sob sobrancelhas espessas. Ele se apoiava em uma bengala com castão de prata. Embora parecesse forte como um carvalho antigo. Você é a indicada da Mariana? Sua voz era grave, um baixo profundo. Sim. Paulina ficou em pé, ereta, mãos ao lado do corpo, um hábito da prisão. Tem atestado de saúde? Carteira de vacinação? Não. Tem um alvará de soltura? Barroso deu uma risadinha, aproximou-se, olhou em seu rosto. Esteve presa então. Por quê? Artigo 172, estelionato. Contador, é isso? Enfermeira. Ele deu a volta nela, avaliando-a como um cavalo em uma feira. Gabriel, meu filho, é uma pessoa difícil. O trauma dele não é só no corpo, é na alma. Ele pode ser grosso, pode ser agressivo. Não preciso só de uma cuidadora que limpa penicos. Preciso de alguém que não quebre. Você parece que já apanhou muito. A vida te bateu. Bateu, senhor Arcádio. Isso é bom. Os que apanham são mais fortes. É o seguinte. Período de experiência de 1 semana. Se aguentar, a gente te registra. Pago em dinheiro. Moradia aqui, no quarto dos empregados. Uma folga a cada 2 semanas, concorda? Concordo. Então vamos. Vou te apresentar ao paciente. Eles subiram para o 2º andar. Uma escada larga, tapetes que absorviam o som dos passos. Arcádio Barroso empurrou uma pesada porta de carvalho. O quarto estava em penumbra. Cortinas grossas fechadas, embora fosse dia. O ar estava abafado, pesado. No canto, piscava a tela de um computador. No chão, CDs, revistas e caixas de pizza espalhadas. No centro do quarto, em uma cadeira de rodas de última geração, estava um jovem. Ele estava de costas para a porta, olhando para a tela escura de uma televisão desligada. Gabriel chamou o pai. Na voz do poderoso dono da usina, de repente surgiram notas suplicantes, quase culpadas. Eu trouxe uma nova cuidadora. O nome dela é Paulina. A cadeira virou-se bruscamente. Paulina viu um rosto pálido e fino, emoldurado por cabelos pretos compridos. Um rosto bonito, se não fosse pela carranca de desprezo que torcia seus lábios finos.
Os olhos do rapaz eram negros, febris, cheios de uma raiva e um desespero amargos. Mais uma. Gabriel nem olhou para o pai. Ele fuzilava Paulina com um olhar. Uma qualquer da rodoviária. Pai, onde você arruma essa gente? No lixo? Gabriel, pare com isso, disse Barroso, cansado. Ué, por quê? Olha o casaco dela, comido de traça. As botas, coitadas. Quanto você paga para ela? Ou ela trabalha por comida? Paulina ficou em silêncio. Ela o olhava não como um playboy mal educado, mas como um diagnóstico. O olhar de uma profissional, pupilas dilatadas, tremor nas mãos, palidez doentia. Ele sente dor, percebeu ela, dor física e um medo insuportável. Sou Paulina Andrade, disse ela calmamente, dando um passo à frente. Eu vou cuidar da sua higiene, das massagens e da administração dos seus medicamentos. Ah, é mesmo? Gabriel pegou da mesa um pesado copo de cristal com resto de suco e, sem tomar impulso, atirou-o na direção de Paulina. O copo passou a centímetros de sua cabeça e se espatifou na parede com um estrondo, manchando o papel de parede com respingos laranja e cacos de vidro. Arcádio Barroso estremeceu, quis gritar algo, mas Paulina foi mais rápida. Ela nem piscou. Apenas se inclinou lentamente, pegou um caco grande de vidro e o colocou sobre a mesa, ao lado da mão de Gabriel. O suco era de laranja. As manchas são difíceis de tirar, ela disse com a voz firme. O senhor terá que esperar o almoço até que eu limpe isso. Caso contrário, pode cortar os pneus da sua cadeira. E pneus novos para um modelo como este, suponho, são difíceis de encontrar. Gabriel congelou. Ele esperava gritos, lágrimas, medo. Estava acostumado a ser temido. Mas aquela mulher cinzenta e sem graça olhava para ele como se ele fosse um objeto quebrado que precisava ser consertado. Em seus olhos brilhou um lampejo de interesse. Um interesse frio e cruel de predador que encontra uma presa à altura. Pois então vai, ele sibilou. Limpe, empregada. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Paulina virou-se em silêncio e foi procurar uma vassoura. Ela sabia de uma coisa. Aqui neste Palácio Dourado seria mais difícil do que na prisão. Mas não havia caminho de volta. Atrás dela, apenas a porta trancada de um apartamento vendido. O quarto de empregada que deram a Paulina era maior que toda a sua antiga kitnet com Victor. A janela dava para o muro de tijolos do condomínio coberto por uma trepadeira cujas folhas em outubro ardiam em tons de vermelho. Paulina colocou sua sacola xadrez no chão, todos os seus bens. Dentro, uma caneca de alumínio que ela trouxera por hábito fez um barulho metálico. Ali, entre o papel de parede italiano com florais delicados e o carpete macio, aquele som pareceu deslocado, quase indecente. A cama era estreita, mas forrada com lençóis de uma qualidade que Paulina nunca havia tocado na vida. O cetim era frio ao toque, deslizava como água. Ela sentou na beirada do colchão. As molas não rangeram. Silêncio. Era isso que a pressionava mais. Na penitenciária, nunca há silêncio. Sempre há alguém tossindo, roncando, chorando durante o sono, discutindo em sussurros, arrastando os pés no concreto. Lá, o ar vibra com a presença de centenas de corpos infelizes. Aqui o silêncio era denso, pesado, morto. A casa não parecia um lar, mas um museu, onde as peças estão em seus lugares e é estritamente proibido tocá-las. Bateram delicadamente na porta. Paulina sobressaltou-se, endireitando as costas por hábito. Entre. A porta se entreabriu e no limiar surgiu uma mulher de uns 50 anos, com um coque bem feito e olhos de cachorro sem dono. Ela usava um conjunto de veludo macio, caro, mas meio sem forma, como se tentasse se esconder dentro dele. Olá, Paulina. A voz da mulher era baixa, sibilante. Eu sou Ana Paula, esposa do Arcádio. Olá. Paulina se levantou. Sente-se, não precisa. Ana Paula assinou com a mão, na qual brilhava um anel com uma grande safira. Eu só queria te avisar, o Arcádio, ele é um homem duro, à moda antiga. E o Gabriel não está bem da cabeça agora. Por favor, não fique com raiva dele. Está sendo muito difícil para ele. Paulina olhou atentamente para a dona da casa. Era visível que aquela mulher não era a senhora da casa, mas sim um vaso caro que temiam quebrar, mas que frequentemente esqueciam de tirar o pó. Eu não estou com raiva, dona Ana Paula. Estou trabalhando. Sim, claro. A mulher ficou sem jeito, mexendo no cinto do roupão. É que antes de você tinha a Lúcia, uma enfermeira. Ela saiu daqui aos prantos, disse que o Gabriel jogou água fervendo nela. Ele não fez por mal, entende?
Os nervos dele estão à flor da pele. Depois daquele acidente, ele ia se casar. A noiva, Janine, filha do promotor, uma beldade. Ela sobreviveu sem um arranhão e um mês depois começou a namorar o sócio do Gabriel. Imagina? Paulina imaginou. A traição tem o mesmo gosto, seja num barraco ou num palácio. Gosto de ferro enferrujado na boca. Eu vou dar conta, disse ela, secamente. Deus queira, o almoço é em meia hora. Vou providenciar para que te entreguem um uniforme. O Arcádio não gosta que os funcionários andem com. Ela passou o olhar pelo suéter cinza de Paulina. Roupa própria. O uniforme era de boa qualidade. Um conjunto de calça e blusa de algodão grosso, azul, que não restringia os movimentos. Paulina prendeu o cabelo num coque apertado e se olhou no espelho. Do vidro, olhava para ela não uma ex-presidiária ou uma esposa oprimida, mas uma mulher austera com o rosto esculpido em pedra. A prisão lhe tirou a suavidade, mas lhe deu algo em troca, uma armadura. À 1 da tarde, ela entrou no quarto de Gabriel com uma bandeja. Desta vez, as cortinas estavam abertas e o sol de outono iluminava sem piedade a poeira que dançava no ar. O quarto cheirava suor velho e tabaco caro. No criado mudo, um cinzeiro cheio de bitucas fumegava. Gabriel estava deitado sobre o edredom, vestindo uma camiseta preta. Suas pernas, cobertas por uma calça de moletom da Adidas, pareciam sem vida, finas demais para seus ombros largos. Ele virou a cabeça. O rosto estava cinzento, com olheiras escuras. Apareceu? Disse ele em vez de um cumprimento. Pensei que já estava pedindo carona na estrada. O almoço. Paulina colocou a bandeja na mesinha de cabeceira articulada. Sopa de abóbora, almôndegas no vapor, suco. Não estou com fome. Leve embora. O senhor Arcádio ordenou que eu supervisionasse sua alimentação. Eu não dou a mínima para o que meu pai ordenou. Gabriel se ergueu bruscamente sobre os cotovelos. As veias de seu pescoço incharam. Você não é ninguém aqui. É uma empregada. Pegue isso. Traga aquilo. Tá me ouvindo? Vaza daqui. Paulina calmamente puxou uma cadeira e sentou-se. Enquanto o senhor não comer, eu não saio. Ah, é assim? Com princípios? Ele sorriu torto. E se eu enfiar essa bandeja na sua cabeça agora? Tente, mas saiba que a sopa está quente. Com sua coordenação motora, o senhor certamente derramará em si mesmo. Queimaduras demoram a sarar e sua imunidade está baixa. Gabriel a encarou com ódio. Em seus olhos lia-se a fúria de uma fera presa numa armadilha. Ele estava acostumado a ser temido, a ser bajulado. E aquela mulher o olhava como um patologista olha para um cadáver interessante. Sem pena, sem medo. Ele se debateu, agitando o braço desajeitadamente, tentando derrubar a bandeja, mas Paulina foi mais rápida. Sua mão, firme, acostumada ao trabalho pesado, agarrou o pulso dele. Seus dedos se fecharam como um anel de aço. Não ouse, ela disse em voz baixa, mas de uma forma que tirou o fôlego de Gabriel. Não se brinca com comida. De onde eu venho, podem te matar por um pedaço de pão no chão. Ela segurou a mão dele por 2 segundos. Gabriel ficou atônito. Ele era um homem, ainda que paralisado da cintura para baixo, mas a parte de cima de seu corpo era forte. No entanto, naquela mulher havia uma ameaça tão velada, uma força tão sombria e pesada, que ele instintivamente relaxou os músculos. Paulina soltou sua mão. Coma ou vou alimentá-lo por sonda. Acredite, eu sei como fazer. Não é agradável. Gabriel recostou-se nos travesseiros, respirando pesadamente. Vadia, ele exalou. Bom apetite, Gabriel Arcádio. Ele comeu em silêncio, batendo a colher com raiva na porcelana. Paulina sentou-se à sua frente, ereta como uma estaca, e olhou pela janela. O primeiro round foi dela, mas ela sabia que era apenas o começo. A noite trouxe novos desafios. A higiene, para um rapaz de 26 anos que até ontem dirigia uma caminhonete e trocava de namoradas como quem troca de camisa, permitir que uma mulher estranha o lavasse era uma tortura pior que a morte. Eu faço sozinho. Ele rosnou quando Paulina entrou no quarto com um equipamento de banho móvel. O senhor não alcança as costas e as pernas. Eu disse, fora daqui. Eu me lavo sozinho. Gabriel Arcádio. A voz de Paulina tornou-se seca, clínica. Estão começando a aparecer escaras no seu cóccix. Eu vi as manchas quando troquei o lençol. Se não cuidarmos, vai começar a necrosar, a apodrecer. O senhor quer apodrecer vivo neste palácio? Ele ficou em silêncio, cerrando os maxilares.
Tire a roupa, ou preciso ajudar? Ele puxou a camiseta pela cabeça, revelando o torso. Seu corpo era bonito, peito largo, músculos dos braços definidos. Um atleta preso a um chassi quebrado. Paulina trabalhou de forma rápida e profissional. Água morna, esponja, uma loção especial, sem cheiro. Ela tocava seu corpo sem um pingo de constrangimento, mas também sem desprezo. Suas mãos eram fortes, seguras. Quando começou a lavar suas pernas pálidas, com os músculos atrofiados, frias ao toque, Gabriel virou o rosto para a parede. Paulina notou como seus ombros tremeram. Ele estava com vergonha. Aquela vergonha o queimava mais do que água fervente. Tá sentindo o calor? Perguntou ela, ensaboando sua panturrilha. Não. E aqui ela apertou seu pé, pressionando com o polegar um ponto abaixo do tornozelo. Não! Me deixe em paz! Ele gritou, mas havia uma nota de incerteza em sua voz. Paulina notou o dedo mínimo de seu pé esquerdo se contrair, um espasmo quase imperceptível. Um reflexo, uma condução nervosa residual? Ela não disse nada. Secou-o, vestiu-o com roupas limpas. Com um movimento ágil, usando a inércia do corpo dele, virou-o de lado para aplicar álcool canforado nas costas. Você é forte, disse ele de repente. Sua mão parece de homem. Era o trabalho, respondeu Paulina, fechando o frasco. Não cheguei a cortar árvore, mas na oficina de costura a gente ficava 12 horas por dia. Por que te prenderam? Pela primeira vez ele fez uma pergunta sem ironia, apenas com uma curiosidade sombria. Por burrice, ela cortou. Durma. Amanhã levantamos às 8. Vamos fazer ginástica. Eu não vou fazer ginástica nenhuma. É inútil. Os médicos em Israel disseram: chance zero. Lesão medular completa. Os médicos em Israel não são deuses. E os músculos precisam ser mantidos em forma. Vai que a medicina avança e suas pernas já estão atrofiando. Vai andar com o quê? Você é idiota ou se faz? Eu nunca mais vou andar. Ele começou a se irritar de novo. Isso nós ainda vamos ver. Boa noite. Ela saiu, fechando a porta. No corredor estava Arcádio Barroso. Ele aparentemente estava ouvindo. E então, como ele está? Perguntou o dono da casa, apoiando-se na bengala. Vai viver. Ele tá com raiva, o seu filho. Isso é bom. Raiva é energia. Pior é a apatia, quando ele fica olhando para o teto. Ele comeu. Comeu. Barroso resmungou, balançando a cabeça. Você, Paulina, é uma rocha. Outra já estaria em prantos. Eu não tenho mais lágrimas, senhor Arcádio. Já chorei tudo. Isso é bom. Lágrimas são só água. Bom, vá descansar. Amanhã será um dia difícil. Os amigos dele vêm visitá-lo, ex-sócios. Eu não queria deixar, mas o Gabriel insistiu. Quer mostrar que ainda está no jogo. O anfitrião suspirou pesadamente e se arrastou pelo corredor, o som da bengala ecoando. Um homem enorme, forte, curvado pelo sofrimento de seu próprio filho. A noite caiu sobre o condomínio Bosque das Paineiras. Lá fora, o vento uivava, um som triste e prolongado. Paulina deitava no escuro, olhando para o teto. Diante de seus olhos, via Gabriel, seu rosto contorcido, suas pernas inúteis e aquele minúsculo, quase invisível, espasmo do dedo mínimo. Ela se lembrou das palavras do médico da prisão, um velho judeu chamado Dr. Léo, que estava preso por emissão ilegal de receitas. Paulinha, o corpo humano é um mistério. O sistema nervoso é uma floresta escura. Às vezes a ciência diz não, mas a vida diz precisa. O principal é o impulso. Não elétrico, mas de vontade. Ele tem um impulso, pensou Paulina, virando-se de lado. Raiva. Ele quer viver, só não sabe como ainda. Ele quer provar para todo mundo, e para mim. Pois bem, que prove. Ela mergulhou no sono instantaneamente, como caía no sono na cela após um turno de trabalho. Sem sonhos, num buraco negro de descanso. A manhã não começou com o despertador, mas com música alta. Os graves batiam tanto que o chão vibrava. Funk. O batidão agressivo rasgava o silêncio da casa respeitável. Paulina vestiu-se rapidamente, fez uma trança no cabelo e saiu para o corredor. Ana Paula estava parada na porta de Gabriel, com as mãos nos ouvidos. De novo, ela sussurrou. Ele fica assim antes das crises de agressividade. Paulina, não entre aí agora. Ele pode jogar algo pesado. Preciso dar os remédios e medir a pressão dele. Espere a música parar. Se eu esperar, ele vai achar que venceu. Paulina abriu a porta com decisão. O som a atingiu no peito como uma onda sólida. Gabriel estava na cadeira de rodas no meio do quarto, girando as rodas no lugar.
pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, como uma fera enjaulada. Ele vestia uma camisa preta, cara, o cabelo molhado e penteado para trás. Estava se preparando para os convidados. Ao ver Paulina, ele sorriu e aumentou o volume do aparelho de som ao máximo. Os vidros da cristaleira vibraram lamentavelmente. Paulina foi até a tomada e, em silêncio, puxou o fio. O silêncio caiu sobre o quarto como uma laje de concreto. — Você tá maluca? Perguntou Gabriel em voz baixa. O barulho vai aumentar sua pressão. E o senhor precisa estar em forma para os convidados. Não é da sua conta. Liga de volta. Não. Eles se encararam, um duelo de olhares. Nos olhos dele, um abismo negro de desespero e desafio. Nos dela, o aço cinzento da calma de um gelo secular. — Sabe por que todas as outras fugiram de mim? Ele perguntou de repente. — Porque o senhor se comportava como uma criança mimada que não ganhou um brinquedo. Não. Porque elas sentiam pena de mim. Olhavam com aqueles olhos úmidos de vaca. Ah, coitadinho, que tragédia. E eu tenho nojo de pena. Eu odeio pena. E eu não sinto pena do senhor, disse Paulina simplesmente. Por que sentiria? O senhor está alimentado, vestido, aquecido. Seu pai o ama, seus braços funcionam, sua cabeça está no lugar, as pernas não se movem. Na penitenciária onde eu estava, tinha uma mulher sem os 2 braços. Ela bordava ícones com os pés, usando miçangas. Ninguém tinha pena dela, as pessoas a admiravam. Já o senhor simplesmente desistiu. Gabriel se encolheu, como se tivesse levado um tapa. Seu rosto ficou manchado de vermelho. Fora, ele sussurrou. Saia daqui, tome seus remédios. E eu saio. Ela colocou os comprimidos na mesa, junto com um copo de água, virou-se e saiu, sentindo o olhar odioso dele perfurando suas costas. No corredor, ela se encostou na parede e respirou fundo. O coração batia na garganta. Com ele, não adiantava ser gentil. Não adiantava ser suave. Ele agora era como ferro em brasa. Se acariciar, você se queima. É preciso bater com o martelo para dar forma. Lá embaixo, a porta da frente bateu. Ouviram-se vozes altas e confiantes. Risadas. E aí, pessoal, cadê o nosso campeão? Os convidados haviam chegado. Paulina se aproximou do corrimão da escada e olhou para baixo. 2 rapazes da idade de Gabriel, jaquetas de couro, jeans da moda. Nas mãos sacolas com garrafas de uísque caro. Eles exalavam sucesso, dinheiro e uma vida despreocupada. A vida que para Gabriel havia acabado em um segundo numa estrada molhada. Ela sabia que o pior estava para começar. Não a dor física, mas a da alma. Agora eles o esmagariam com sua saúde e alegria. E ela precisava estar por perto para não deixá-lo quebrar de vez. Paulina ajeitou a gola, respirou fundo e começou a descer as escadas. A guerra pela alma de Gabriel Barroso estava apenas começando. — E aí, meu parça? — gritou Tiago, largando a sacola com as garrafas sobre a mesa, em cima das revistas. — Como vai a vida? As rodas estão girando? Gabriel estava sentado na cadeira, com as costas anormalmente retas. Ele vestia uma camisa nova, mas não abotoou o último botão, para que se visse seu pomo de Adão se mover. Seus dedos longos e nervosos agarravam os braços da cadeira. — Tão girando? Tiagão, respondeu ele, forçando um sorriso torto. — Não tem outra escolha, né? E vocês? Vieram ver se eu já morri? Vira essa boca pra lá. Leandro se jogou no sofá sem pedir licença. A gente veio a trabalho. E pra te ver também. Trouxemos um uísque. 12 anos, original. Cadê os copos? Paulina estava encostada na parede, como um objeto de decoração. Ela viu como Gabriel ficou tenso, como uma veia saltou em sua têmpora. Ele queria estar no mesmo nível que eles, mas a simples presença deles, saudáveis, andando, cheirando a perfume feminino e dinheiro, o humilhava mais do que qualquer ofensa. — Paulina, Gabriel gritou de repente. — Os copos! Rápido! Ela saiu em silêncio e voltou com uma bandeja. 3 copos bojudos, limão fatiado finamente, chocolate. Ela colocou a bandeja na mesa, tentando não olhar para os convidados. Opa! Tiago a percorreu com um olhar avaliador e pegajoso. E quem é essa deusa? A nova cuidadora? Escuta, Gabrielzinho, ela é bem durona, hein? Gosta de brincar de dominadora? Ele piscou para Paulina. Cala a boca, disse Paulina em voz baixa, mas clara. A sala ficou em silêncio. Tiago engasgou. Seu rosto se alongou. O que você disse? Eu disse. Cala a boca, repetiu ela, olhando diretamente para o nariz dele. Aqui não é um boteco. O Gabriel Arcádio não pode se estressar. Se continuar com a grosseria, vou chamar a segurança. O pai dele está em casa.
Gabriel de repente deu uma risada rouca. Uma risada que parecia uma tosse. Se deu mal, Tiago. Ela não é garçonete para você ficar beliscando. Anda, serve aí. A conversa não fluía. Os convidados bebiam muito, avidamente, como se estivessem com pressa de criar coragem. Gabriel bebia também, em goles rápidos, sem comer nada. O álcool atingiu seu organismo enfraquecido instantaneamente. Seus olhos brilharam com um fulgor doentio, e manchas vermelhas apareceram em suas bochechas. Então, a gente fechou aquele negócio. Começou Tiago, esparramado na poltrona e acendendo um cigarro. A fumaça subia em anéis azulados. Lembra daquele galpão que você queria comprar na zona industrial para montar uma oficina de luxo? Lembro. Gabriel se inclinou para frente. Eu preparei os documentos, só faltava assinar. Então a gente comprou. Passamos para o nosso nome. Gabriel congelou. O copo em sua mão tremeu. O uísque derramou em sua calça. Como assim? Para o nosso nome. Era o meu projeto. Tinha dinheiro meu investido ali. Que dinheiro seu, cara? Interveio Leandro, desviando o olhar. Você agora, bem, não pode sair muito. E os negócios não podem parar. A gente depositou seus 5% na sua conta na amizade. 5% em vez de 50%. Gabriel colocou o copo lentamente sobre a mesa. Me passaram para trás, então sua voz baixou para um sussurro, como se joga um moço para um cachorro. Ah, qual é? Não esquenta, Tiago gesticulou com a mão, derrubando cinzas no tapete. Você agora tem que pensar na sua saúde. Para que você quer uma oficina? E a gente precisa crescer. Aliás, a Janine mandou um beijo. Disse que sente muito por você. Foi um golpe baixo. A menção de Janine, a ex-noiva, foi a gota d'água. O rosto de Gabriel se contorceu. Ele agarrou a pesada garrafa de uísque da mesa. Fora! Ele urrou, tão alto que o lustre tremeu. Sumam daqui, seus vermes. Amigos. Hienas. Fora daqui antes que eu quebre a cabeça de vocês. Ele fez menção de arremessar. Mas a garrafa escorregou de seus dedos fracos e suados e caiu com um baque surdo no tapete, sem quebrar, apenas derramando líquido marrom. Tiago e Leandro pularam de pé. Você tá louco? Tiago sacudiu o paletó. A gente vem na boa. E ele? Vamos embora, Leandro. Ele precisa de um hospício, não de uma oficina. Se trata aleijado. Eles saíram batendo a porta. Na sala ficou apenas o cheiro de uísque caro e a respiração pesada e ofegante de Gabriel. Ele estava sentado, com a cabeça baixa. Seus ombros tremiam. Ele não chorava. Homens não choram. Ele uivava em silêncio. Um uivo terrível, como de um cachorro que o dono expulsou para o frio. Paulina se aproximou dele, pegou a garrafa em silêncio, começou a juntar os chocolates espalhados. Suma, Gabriel ofegou. Me deixa em paz. Vocês todos, vocês são iguais, traidores. Nem todos, disse ela calmamente. O senhor precisa se deitar. Agora é a massagem. Que se dane a massagem. Você não vê? Eles acabaram de me enterrar vivo. Meus amigos, meus negócios, a Janine. Ele levantou os olhos para ela. Havia tanta dor neles que Paulina prendeu a respiração. Para que eu quero pernas, Paulina? Ele perguntou em voz baixa. Para que eu quero andar se não tenho para onde ir? Ela se aproximou da cadeira de rodas, pegou nas manoplas. Para que se o senhor não se levantar, eles vençam. Aquele Tiago, a sua Janine, eles vão viver, se esbaldar, rir, enquanto o senhor apodrece aqui, sentindo pena de si mesmo. É isso que o senhor quer? Que eles estejam certos? Gabriel ficou em silêncio. A raiva em seus olhos lutava contra a apatia. Pra maca, ordenou Paulina. Rápido. Eu não consigo. Consegue. Mãos nos apoios. Impulso. Ele se transferiu para a mesa de massagem sozinho, desajeitadamente, jogando seu corpo com raiva. Paulina arregaçou as mangas. Suas mãos, com cheiro de sabão de coco, pousaram em suas costas. A pele estava quente, úmida. Os músculos ao longo da coluna pareciam cordas de pedra, um espasmo contínuo. Ela começou a massagear com força, pressionando com os polegares, forçando o sangue a circular mais rápido. Dói! Gritou Gabriel no travesseiro. Aguente. Dor é vida. Os mortos não sentem dor. Ela passou para as pernas. Panturrilhas, coxas. Ali os músculos estavam flácidos, moles como massa de pão. Mas Paulina os amassava com a mesma fúria, como se quisesse transmitir sua força, sua vontade. Me conta, disse Gabriel de repente, com o rosto enfiado na dobra do cotovelo. Como é lá, na prisão?
Paulina parou por um segundo, enxugando o suor da testa com as costas da mão. Lá é frio, Gabriel. Sempre frio, mesmo no verão. As paredes são cinzas, o céu é quadriculado, mas o pior não é isso. O pior é quando você espera uma carta. Todos os dias você espera e ela não chega. Uma semana, um mês, um ano. Ela continuou a massagem, pressionando ritmicamente as solas dos pés dele. Eu esperava pelo meu marido, o Victor. Fui presa por causa dele. Ele cometeu um desfalque, perdeu o dinheiro da empresa no jogo. E eu assinei, disse que fui eu. Pensei que ele era fraco, que não sobreviveria lá. E que eu era forte, que conseguiria. E aí, a voz de Gabriel soou abafada. E aí nada. Ele vendeu nosso apartamento e foi embora. Nunca escreveu uma linha. Simples assim. Gabriel virou a cabeça e olhou para ela. Pela primeira vez sem a máscara, sem a arrogância. Apenas como um ser humano olhando para outro. Então nós dois somos uns otários. Otários? Não. Paulina balançou a cabeça. Nós éramos ingênuos. Agora somos espertos. Ela pressionou bruscamente um ponto atrás do joelho dele. A perna de Gabriel se contraiu, com força, nitidamente. Ai, ele tentou puxar a perna. Tá sentindo? Os olhos de Paulina brilharam. Cócegas e dor, como um choque. É um nervo, Gabriel. Um nervo vivo. O sinal está passando. Ela sorriu pela primeira vez. Seu sorriso era inesperadamente suave, fazendo seu rosto parecer 10 anos mais jovem. Vamos trabalhar. Nem a pau o senhor vai ficar nessa cadeira. Eu ainda vou fazer esses Tiagos da vida sentirem inveja de você. Gabriel estava deitado de bruços, sentindo um calor estranho se espalhar pelo corpo. Não do uísque, mas das mãos dela. Pela primeira vez em 2 anos, ele não sentiu pena de si mesmo, mas raiva. Uma boa raiva, esportiva. Paulina? Ok. Obrigado por não me deixar jogar o copo na cara dele. Meu pai não perdoaria o escândalo. Durma. Amanhã vamos aumentar a carga. Vão trazer os halteres. Paulina o cobriu com um cobertor. Apagou a luz principal, deixando apenas o abajur. Ao sair do quarto, ouviu um sussurro baixo. Eu vou destruir eles. Eu vou me levantar e vou destruir todos eles. Outubro deu lugar a novembro. As primeiras chuvas de verão caíram, lavando a poeira e a fuligem com um cheiro de terra molhada. Na casa dos Barroso, algo também havia mudado sutilmente. O silêncio opressivo desapareceu. Agora, pela manhã, do quarto de Gabriel, não vinha o som de funk, mas o barulho rítmico de pesos e respiração ofegante. Ele malhava os braços, o tronco, as costas. Paulina se tornou sua sombra, não uma criada silenciosa, mas uma treinadora dura e intransigente. Mais 5, ordenava ela, segurando suas pernas enquanto ele fazia abdominais. Não consigo, vou morrer agora, ofegava Gabriel, vermelho de esforço. Se morrer, a gente enterra. Faz. E ele fazia. A relação deles se tornou estranha. Não eram amigos. Era uma aliança de 2 solidões, 2 lobos feridos que se uniram contra o mundo. À noite, ela lia para ele em voz alta. Gabriel no início resistiu. O quê? Sou criança. Mas depois se interessou. Ele, filho de um novo rico, tinha uma educação superficial. Faculdade de economia, comprada, baladas, corridas de carro. Paulina, filha de intelectuais, amava os clássicos. Ela lia para ele Machado de Assis, Dom Casmurro, uma história de amor, ciúme e perdas. A Capitu morre? Perguntou Gabriel uma vez, quando ela fechou o livro. Não, ela vai embora. Isso não é justo. Por que que os bons se ferram e os canalhas se dão bem? Não existe justiça, Gabriel. Existe apenas o que nós mesmos fazemos. O Bentinho não desistiu. Ele remoeu aquilo até o fim. Naquela noite, Gabriel, pela primeira vez, pediu que ela ficasse para tomar um chá. Não como cuidadora, mas como interlocutora. Você tem um sonho? Ele perguntou, mexendo o açúcar na xícara com borda dourada. Paulina olhou para a janela escura. Tenho. Quero abrir meu próprio consultório de massagem, fazer reabilitação, ajudar pessoas que não têm dinheiro para clínicas caras. Sabe quantos existem? Pessoas que tiveram AVC, que sofreram acidentes, deitadas em casa, apodrecendo, sem ninguém para ajudar. Você vai abrir, disse Gabriel. Sério. Se eu me levantar, eu te dou o dinheiro. Não como empréstimo, como investimento. Primeiro se levante. Empresário
Ela sorriu. Mas a calmaria não duraria muito. O passado sabe como nos encontrar no momento mais inoportuno. No final de novembro, quando as chuvas ficaram mais fortes, o telefone da mansão tocou. Ana Paula atendeu. Depois de 1 minuto de conversa, ela empalideceu e chamou Paulina. Paulina Andrade, é para você. Da delegacia, o delegado. Paulina sentiu tudo desmoronar por dentro. Um calafrio percorreu sua espinha, lembrando-a das velhas celas da prisão. Ela pegou o telefone. Alô? Cidadã Sampaio. A voz era burocrática, rangente. Aqui é o delegado Siqueira. É o seguinte: seu ex-marido, Vitor Sampaio, apareceu na cidade. Ele está no hospital, na UTI. Está te procurando. Diz que quer te dizer algo importante antes de morrer. O telefone quase caiu de sua mão. Victor, aquele que a traiu, a vendeu, a esqueceu, estava morrendo. Gabriel apareceu no corredor em sua cadeira de rodas. Ele viu o rosto de Paulina, branco como giz. O que aconteceu? Meu ex-marido. Tá na UTI, me chamando. Você vai? Perguntou Gabriel, duro. Não sei. Ela estava confusa. Pela primeira vez, sua armadura de ferro rachou. Pra quê? Ele não é mais nada pra mim. Você vai, decidiu Gabriel. Vou falar com meu pai. Ele te empresta o carro. Você precisa fechar esse ciclo, Paulina. Senão, esse fantasma vai te assombrar a vida inteira. Olhe nos olhos dele e cuspa, ou perdoe. O que der para fazer. 1 hora depois, a Land Cruiser preta já levava a Paulina para o hospital municipal. O mesmo onde ela um dia trabalhou, o mesmo onde agora morria o homem que destruiu sua vida. No pronto-socorro, uma lâmpada fluorescente piscava, emitindo um zumbido irritante que fazia a cabeça doer. Paulina andava pelo corredor sem tirar o casaco. Uma enfermeira lhe deu um jaleco desbotado e com um laço rasgado. As outras enfermeiras, que passavam correndo com bolsas de soro, lançavam-lhe olhares indiferentes. Ninguém reconheceu naquela mulher severa, de lábios cerrados, a ex-funcionária da sala de injeções. 3 anos de prisão haviam apagado seu rosto antigo, desenhando um novo. Duro, fechado. Veio ver o Sampaio? Perguntou o médico de plantão. Um rapaz jovem com olhos vermelhos de cansaço. 5 minutos. Ele está mal. Cirrose e pneumonia. O corpo está debilitado como o de um homem de 70 anos. Esteja preparado. Paulina sentiu e empurrou a porta. Victor estava deitado numa cama perto da janela. De sob o lençol fino do hospital sobressaíam seus joelhos pontudos. Seu rosto era amarelado, como pergaminho. As bochechas estavam tão afundadas que o crânio era visível. Ao redor, aparelhos apitavam. Na veia de sua mão inchada corria um tubo transparente de soro. Ela se aproximou. A cadeira rangeu. Victor abriu os olhos, turvos e amarelados com veias vermelhas. Ele demorou a focar o olhar até que a reconheceu. Paulinha, ele sussurrou. Seus lábios estavam rachados. Nos cantos da boca havia sangue seco. Você veio. Paulina olhava e esperava. Esperava sentir dor, raiva, o desejo de bater ou de chorar. Mas por dentro estava tudo quieto, vazio. Como se ela não estivesse olhando para o marido por quem sacrificou sua vida, mas para um objeto estranho, uma cadeira quebrada ou uma xícara partida. Vim, Victor, disse ela com a voz firme. Por que me chamou? Para pedir perdão. Ele tentou levantar a mão, mas não teve forças. Os dedos apenas arranharam fracamente o lençol. Eu sou um fraco, Paulinha. Fiquei com medo. Eles me ameaçaram. Disseram que me matariam se eu não pagasse a dívida. Vendi o apartamento, pensei que ia recuperar o dinheiro no jogo, te devolver tudo, mas aí comecei a beber. Fiquei com medo. Medo? Repetiu ela. Eu também tive medo, Victor. Quando me levaram para a cela, quando me transportaram no camburão como um animal, quando por 3 anos esperei por uma única carta sua. Eu sei, eu perdi tudo, Paulinha, perdi a vida. Ele tossiu, uma tosse pesada, com um chiado, como se bolhas estourassem dentro dele. Ali, na gaveta, ele ofegou quando a crise passou. Minha aliança, de ouro, pega, vende. Pelo menos é algum dinheiro. Paulina abriu a gaveta. No fundo, entre caixas de remédios, estava a fina aliança de ouro. A mesma que ela colocou no dedo dele em 95, no cartório, ao som da marcha nupcial. Naquela época, parecia que era para sempre. Ela pegou a aliança. Estava fria. Não preciso. Ela colocou de volta na superfície metálica da gaveta. O som foi como um tiro. Deixe para as enfermeiras, elas precisam mais. Paulinha, você me odeia? Não, Victor, eu não te odeio. Eu simplesmente não te conheço mais. O Victor, que eu amava, morreu há 3 anos.
E você? Você é só um homem infeliz. Ela se levantou, ajeitou o casaco. Adeus, Paulinha. Não vá, fica mais um minuto. Tenho medo de morrer sozinho. E de trair uma pessoa você não teve medo? Perguntou ela, sem se virar. Ela saiu para o corredor, que cheirava a vida e a morte. E só na rua, ao inspirar o ar frio de novembro, percebeu. A pedra havia caído. Aquela pesada pedra de granito da mágoa, que ela carregou no peito todo esse tempo, se desfez em pó. Ela estava livre. Ela voltou para a mansão já de noite. Gabriel não estava dormindo. Ele estava na sala de estar, perto da lareira, embora não houvesse fogo, apenas brasas. Em seu colo, um livro aberto, mas ele não estava lendo. E então, ele perguntou bruscamente assim que ela entrou. Quase morto, respondeu Paulina. Gabriel a olhou atentamente. Seus olhos negros, acostumados a ver falsidade, agora viam apenas uma calma e gélida confiança. E o que você sente? Fome, disse Paulina, tirando o lenço. Não como nada desde manhã. Sobrou jantar? Gabriel deu uma risadinha. Naquele som havia respeito. A Ana Paula deixou umas costeletas na cozinha. Paulina foi embora e Gabriel ficou sentado, olhando para as brasas. Ele entendeu o principal. Aquela mulher era feita de aço. E se ela conseguiu superar seu passado, então ele também conseguiria. Ela se tornou um exemplo para ele. Uma repreensão viva e pulsante à sua própria fraqueza. Passou-se uma semana. A vida voltou ao normal. Gabriel treinava com o dobro de fúria. Agora ele não discutia quando Paulina o obrigava a fazer mais uma série. Ele rosnava, suava, xingava entre os dentes, mas fazia. A sensibilidade nas pernas voltava lentamente, dolorosamente. Não eram sensações claras, mas lampejos. Ora uma agulhada, ora como se jogassem água quente. Os médicos que vinham para exames particulares da capital balançavam a cabeça. Dores fantasma. Mas Paulina sabia que não eram fantasmas. Era o despertar. A calmaria foi quebrada pelo toque do interfone. Era um sábado. Arcádio Barroso havia ido para a usina. Estavam inaugurando uma nova linha de produção e o coronel controlava pessoalmente o processo. Ana Paula estava na estufa. Paulina e Gabriel estavam na sala de estar. Ela lia para ele em voz alta um conto de Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio. A vida vazia. Lia ela quando o interfone apitou. O segurança da portaria informou. Gabriel Arcádio. Tem visita para o senhor, Janine Vital e o senhor Correia. Gabriel empalideceu. O livro quase caiu das mãos de Paulina. Janine, a ex, e Correia, o ex-sócio, aquele que agora era dono de sua parte nos negócios e de sua noiva. Não deixe entrar, gritou Gabriel, agarrando as rodas da cadeira. Diz que eu não estou! Diz que eu morri! Tarde demais, a voz do segurança era culpada. O senhor Arcádio deu ordem para deixá-los entrar sem problemas. Eles são tipo sócios, né? Um minuto depois, a porta da frente se abriu. No hall, entrou Janine. Ela estava deslumbrante. Um casaco de pele de raposa até os pés, botas de salto-agulha, um cheiro de perfume francês que instantaneamente dominou o cheiro de remédios e livros velhos. Logo atrás entrou Correia, impecável, bem alimentado, com olhinhos espertos que ele escondia atrás de óculos caros. Gabrielzinho, cantou Janine, jogando o casaco nos braços de uma empregada que apareceu. Meu Deus, quanto tempo! Ela entrou na sala, o som de seus saltos ecoando no parquet, e parou em frente à cadeira de rodas, levando as mãos ao peito de forma teatral. Como você emagreceu! Mas os olhos, os mesmos, negros, ardentes. Ela falava como se estivesse atuando num teatro amador. Gabriel estava sentado, de cabeça baixa. Ele tremia. Toda a coragem que ele acumulara por meses se evaporou diante daquela mulher. Ele era novamente um aleijado, abandonado, inútil. E aí, irmão? Correia estendeu a mão, mas vendo que Gabriel não reagia, guardou-a no bolso. Estávamos passando por aqui e resolvemos dar uma passada. Temos uma novidade boa. Nós vamos nos casar, disparou Janine radiante. Em dezembro, imagina! Estou tão feliz! E nós decidimos, Gabriel, que queremos te convidar. Você era a pessoa mais próxima de nós. Seria tão nobre, tão moderno. Ela tirou da bolsa um envelope de papel texturizado com um monograma dourado. Aqui, venha, lá tem rampas, nós verificamos. Você vai ficar confortável. Foi uma facada no coração.
com direito a torcer a lâmina, convidar o ex-noivo, inválido para o casamento com o traidor, para mostrar a todos a sua nobreza, para que ele ficasse num canto em sua cadeira de rodas enquanto eles dançavam a valsa. Gabriel levantou a cabeça. Em seus olhos havia lágrimas. Lágrimas de impotência. Vão embora, ele sussurrou. O quê? Janine fingiu não ter ouvido. Gabriel, não seja infantil. Já se passaram 2 anos, a vida continua. Aliás, trouxemos um presente para você. Ela mostrou um certificado para uma nova cadeira de rodas da Alemanha. Vi na propaganda, é o que há de mais moderno. Para você se locomover com mais liberdade. Paulina, que estava na sombra da estante, deu um calé à frente. Fora, disse ela. Janine se virou, erguendo a sobrancelha surpresa. Perdão, e quem é você? Mais uma cuidadora? Queridinha, traga-nos um café e não se meta na conversa de velhos amigos. Eu disse, fora daqui. A voz de Paulina era baixa, mais pesada, como uma lápide. Ela se aproximou de Janine. Paulina era mais alta, mais corpulenta. Ao seu lado, a elegante Janine parecia uma boneca de porcelana. O que você pensa que está fazendo? Guinchou Janine. Vou ligar para Arcádio agora mesmo. Você vai ser demitida em 1 minuto. Você sabe quem é o meu pai? Sei, respondeu Paulina calmamente. É o promotor. E eu cumpri 3 anos pelo artigo 172. E acredite, não tenho nada a perder. Se vocês não tirarem seus traseiros arrumados desta casa agora mesmo, eu jogo escada abaixo e digo que atacaram um inválido. Ela avançava sobre eles. Em seus olhos havia uma fúria gelada, de presidiária, que fez correr a recuar. Ele, o empresário, sentiu o cheiro do perigo real, o cheiro de um animal encurralado. Janine, vamos! Ele puxou a noiva pela manga. Ela não é normal, é uma ex-presidiária. Eu não vou deixar isso assim, sibilou Janine, mas recuou em direção à saída. Gabriel, você permite que essa favelada fale assim comigo? Gabriel ficou em silêncio. Ele olhava para Paulina. Ele via suas costas retas e seus punhos cerrados. E, de repente, algo estalou dentro dele. Ela está certa, disse ele em voz alta. Sua voz se fortaleceu. Peguem seu convite e seu certificado para a cadeira de rodas alemã. Eu não preciso dela. Eu vou a pé até o enterro do casamento de vocês. O que você está dizendo? Bufou Janine. A pé? Continue sonhando, aleijado. A porta bateu. O barulho do motor do carro lá fora diminuiu. Na sala de estar, o silêncio voltou. Gabriel cobriu o rosto com as mãos. Paulina se aproximou e virou bruscamente sua cadeira em direção ao espelho. Olhe aqui, olhe para você. Você é homem ou um pano de chão? Ela veio para massagear o próprio ego, mostrar como é boazinha por convidar o aleijado para a festa da vida dela. E você desmoronou. Está doendo, Paulina! Ele gritou, perdendo a voz. Está doendo! Eu a amo! Eu a carregava nos braços! Você não ama ela? Ela gritou de volta. Foi a primeira vez que ela levantou a voz. Você ama a vida que você não tem mais. E ela é uma fútil, uma embalagem vazia. Ela te vendeu. Assim como meu Vitor vendeu o apartamento. Nós dois, Gabriel, somos feitos da mesma massa. Fomos traídos. Mas eu me levantei e segui em frente. E você está aí sentado, choramingando. Ela o agarrou pelos ombros e o sacudiu. Chega. Chega de sentir pena de si mesmo. Você disse a eles que iria a pé. Então prove. Ou você é um covarde? Gabriel a olhava, respirando pesadamente. Em seus olhos, a raiva se misturava com a admiração. Você é cruel, ele exalou. Sou honesta. Me ajude a ir para as barras. Naquela noite, ele treinou até a exaustão, até ter calos de sangue nas mãos. Ele se erguia na barra, tentando levantar seu corpo do chão, tentando forçar suas pernas mortas a obedecer à sua vontade. Paulina estava ao seu lado, dando apoio, enxugando o suor de sua testa. Eles não conversavam. Palavras não eram mais necessárias. Eles tinham um objetivo e um ódio em comum, que se tornou o melhor combustível. À noite, Gabriel acordou com uma sensação estranha. As pernas queimavam, como se tivessem sido mergulhadas em água fervente. Não eram lampejos isolados, mas um calor constante e vibrante que ia da ponta dos dedos até os joelhos. Ele gritou. Paulina entrou correndo no quarto, de camisola, descalça. O quê? O que aconteceu? As pernas. Gemeu Gabriel, mordendo os lábios de dor. Estão queimando, Paulina, estão queimando. Ela jogou o cobertor para o lado, tocou seus pés. Estavam quentes, vermelhos.
A circulação estava se restabelecendo. Os nervos estavam acordando, explodindo sinais de dor para um cérebro que havia se desacostumado a ouvi-los. Paulina levantou os olhos para ele. No escuro, eles brilhavam de triunfo. Aguente, disse ela, apertando sua mão. É uma dor boa, Gabriel. É a melhor dor do mundo. Você está voltando. Dezembro daquele ano foi rigoroso. A chuva caía como uma cortina, encharcando o condomínio Bosque das Paineiras, transformando as mansões de luxo em ilhas brancas de neblina. O vento uivava nas chaminés como um lobo faminto, e esse som tornava a casa enorme ainda mais desconfortável. Mas pior que a tempestade lá fora era que se agitava dentro de Gabriel. O retorno da sensibilidade, tão sonhado por Paulina, transformou-se num inferno. Os nervos, adormecidos por 2 anos, não despertaram com um calor suave, mas com fogo. Gabriel sentia como se estivessem arrancando a pele de suas pernas, jogando ácido em seus músculos e parafusando pinos em brasa em seus ossos. Analgésicos não ajudavam. Ele não dormia há 3 noites. Seu rosto afundou. Os olhos encovados ardiam com um brilho febril, e sob eles, círculos escuros pareciam hematomas. Paulina praticamente morava em seu quarto. Ela cochilava na poltrona em intervalos de 10 a 15 minutos, sobressaltando-se a cada gemido dele. Me mate, ofegava Gabriel, agarrado à cabeceira da cama. Paulina, me deu uma injeção letal. Eu não aguento mais. Aguente. Ela trocava a compressa fria em sua testa, embora mal se aguentasse em pé de cansaço. São os nervos se regenerando. É a vida voltando, Gabriel. Nascer é sempre doloroso. Que se dane essa vida. Que amputem. Prefiro ser um toco, mas que não doa. A casa estava mergulhada numa atmosfera opressiva. Arcádio Barroso, vendo o sofrimento do filho, ficou sombrio e tentava não entrar no quarto, trancando-se no escritório com uma garrafa de uísque. Ana Paula andava na ponta dos pés, assustada com a própria sombra. A tensão se acumulava como eletricidade antes de uma tempestade, e o raio caiu 2 dias antes do ano novo. Ana Paula decidiu decorar a casa. Ela achava que o cheiro de pinho e o brilho dos enfeites poderiam dissipar um pouco aquela escuridão. Ela trouxe para a sala uma árvore de Natal vistosa. Pegou caixas com enfeites antigos, da época soviética que herdara da família, bonecos de neve de vidro, pinhas, relógios parados em 11h55. Levaram Gabriel para a sala, na esperança de que a mudança de ambiente o distraísse. Ele estava sentado na cadeira de rodas, envolto num cobertor, e observava a agitação da madrasta com um olhar pesado e odioso. A dor nas pernas havia diminuído um pouco, substituída por uma dor surda e latejante, mas seu humor não melhorou. Pelo contrário, a trégua lhe deu forças para a raiva. Olha, Gabrielzinho, arrulhava Ana Paula pendurando uma bola prateada num galho. Lembra desta bola? Quando você era pequeno, tinha medo de quebrá-la. Ficava só tocando com o dedinho. Não lembro, resmungou ele. E aqui está o pisca-pisca. Vamos ligar. Ela procurava a tomada com entusiasmo. Vai ser uma festa. O Arcádio encomendou um peru de fazenda. Talvez você coma um pouco? A Paulina disse que você está sem apetite. Gabriel ficou em silêncio. Dentro dele subia uma onda turva e negra de irritação. Aquela mulher com seu aconchego falso, com seu cuidado, com sua voz suave, o irritava até os ossos. Ela estava viva, saudável, andava com as próprias pernas, dormia com o pai dele, ocupando o lugar de sua falecida mãe. E agora ela se atrevia a fingir que era uma família. Quando sua vida havia desmoronado, quando Janine se preparava para o casamento e ele apodrecia vivo. Sabe o que eu quero? Perguntou Gabriel em voz baixa. Ana Paula se virou, sorrindo alegremente. O quê, querido? Salpicão ou rabanada? Eu faço. Eu quero que você morra, ele pronunciou claramente. O sorriso desapareceu do rosto da mulher, como uma máscara mal colada. Ela congelou com um enfeite de Natal na mão. Gabriel, que é isso que você está dizendo? O que você ouviu? Você acha que eu não vejo? Você está só esperando meu pai bater as botas. Você quer a usina, o dinheiro dele. E aqui estou eu, o aleijado, um fardo, o herdeiro. Estou te atrapalhando, não é? Meu Deus, Gabriel, tema a Deus. Eu amo vocês. Ama? Ele riu, uma risada terrível e maligna. Você é uma aproveitadora, você não é ninguém. Você chegou quando já estava tudo pronto, quando minha mãe já estava no túmulo. Você dorme nos lençóis dela, cozinha na louça dela. Eu te odeio, sua hipócrita. Vaza da minha casa. Ana Paula começou a soluçar, levando as mãos ao peito.
A bola de vidro escorregou de seus dedos e se quebrou no parquet com um som melódico, espalhando-se em 1000 pedaços. Fora! Gritou Gabriel, seu rosto contorcido por um espasmo, que eu não vejo nem sua sombra aqui. Nesse momento, a porta do escritório se abriu. No limiar estava Arcádio Barroso. Ele ouviu tudo. O pai se aproximou lentamente do filho. Ele estava terrível em sua fúria. Um urso grisalho e enorme que foi acordado no meio do inverno. O que você disse? Perguntou ele em voz baixa, mas sua voz fez os vidros da cristaleira tremerem. Eu disse a verdade, Gabriel não parava, estava fora de si. Ela está esperando a sua morte, pai. Você é cego? Ela. Cale a boca, bradou Arcádio Barroso, tão alto que Gabriel instintivamente se encolheu na cadeira. O pai se aproximou da esposa chorosa, abraçou-a pelos ombros, depois olhou para o filho. Em seu olhar não havia mais pena, apenas nojo e um cansaço mortal e infinito. Eu aguentei por 2 anos, disse Barroso com a voz rouca. Aguentei suas crises. Aguentei você jogando comida, humilhando as pessoas que limpam sua bunda. Pensei que a dor passaria, pensei é meu filho. Ele fez uma pausa, respirando pesadamente. Mas você não é um filho, você é um monstro, um egoísta que devora todos ao seu redor. Sua mãe se reviraria no túmulo se visse o monstro que você se tornou. Não por fora, Gabriel, por dentro. Sua alma está podre. Pai. Gabriel tentou dizer algo, mas o pai o interrompeu com um gesto duro. Chega, cansei. Amanhã mesmo eu preparo os papéis. Você vai para uma clínica de repouso para inválidos. Particular, cara, não se preocupe, lá tem cuidados médicos. Mas aqui eu não quero mais te ver. Você envenena o ar desta casa. Uma clínica de repouso? Sussurrou Gabriel. Você está me expulsando como um cachorro? Como uma pessoa que perdeu a forma humana. Arrume suas coisas. Arcádio Barroso se virou e levou a esposa em prantos escada acima. Gabriel ficou sozinho no meio da enorme sala de estar, entre os cacos de um enfeite de Natal. Ele olhava para as costas de seu pai se afastando, e o mundo ao seu redor desmoronava completamente. Era o fim. Uma clínica de repouso era uma sentença, um asilo onde ele ficaria deitado entre vegetais esperando a morte. Seu pai o renegou. E então começou a crise, uma crise animal. Gabriel pegou um vaso da mesinha e o atirou no espelho. Cacos voaram como chuva. Ele começou a destruir tudo o que podia alcançar. Ele rosnava, uivava, socava os braços da cadeira de rodas. Eu odeio! Malditos sejam todos vocês, morram! Paulina correu para a sala ao ouvir o barulho. Ela viu o quarto destruído e Gabriel se contorcendo em sua cadeira, engasgando com gritos e lágrimas. Gabriel, pare! Ela correu até ele, segurou suas mãos. Ele se debateu com a força inesperada de um louco. Me solta! Ele gritava, cuspindo. Me solta, eu vou me matar, vou cortar os pulsos. Não vou para a clínica, não vou, prefiro a morte. Ele tremia tanto que a cadeira balançava. Os olhos reviraram, espuma apareceu em seus lábios. Era um ataque, um colapso nervoso à beira da loucura. Conversas não ajudariam, água não ajudaria. Paulina entendeu isso instantaneamente. O reflexo da enfermeira de presídio, acostumada a conter rebeliões na solitária, foi ativado. Ela ergueu o braço e com toda a força deu-lhe um tapa no rosto. O som do golpe, seco e estalado, abafou seu uivo. A cabeça de Gabriel virou para o lado. Ele congelou, piscou, atordoado. O grito ficou preso na garganta, substituído por um soluço convulsivo. Em sua bochecha pálida, uma marca vermelha começou a se formar. Cala a boca, disse Paulina, em voz baixa, mas com tanto aço frio que Gabriel se encolheu. Cala a boca e me escuta. Ela o agarrou pelo colarinho da camisa, puxou-o para perto, olhando diretamente em seus olhos. Você não vai para clínica nenhuma, tá ouvindo? Eu, Gabriel, a olhava, respirando com dificuldade. Meu pai disse. Ele me renegou. Seu pai disse isso no calor do momento. Ele é um homem, os nervos dele cederam. E você está se comportando não como um homem, mas como uma barraqueira histérica. Ofendeu sua madrasta. Por quê? O que de mal ela te fez? Ela limpou seus dejetos quando eu dormia. Ela cuida de você como nem toda mãe conseguiria, vendo sua grosseria. Você é um ingrato, não valoriza o que tem. Você acha que o mundo te deve algo, porque você é um coitadinho que sofreu um acidente e agora está inválido. Mas o mundo não funciona assim. Ele não se importa com suas crises. Está doendo, ele sussurrou. E nesse sussurro não havia mais raiva, apenas uma mágoa infantil e infinita. Eu sei que dói. Paulina o sacudiu mais uma vez.
Se dói, significa que está vivo. E você quer desistir? Quer ir para um asilo? Quer que a Janine dance no seu túmulo? Não. Então se recomponha, agora mesmo. Enxugue essas lágrimas. Peça desculpas ao seu pai. Peça desculpas a Ana Paula. Torne-se um homem, Gabriel, não um pedaço de carne numa cadeira. Ela o soltou. Gabriel recostou-se, fechou os olhos. O peito subia e descia rapidamente. Eu não consigo. Eles não vão me perdoar. Vão. Eles são sua família. A família perdoa tudo se vê que a pessoa está arrependida. Mas se você continuar cuspindo veneno, vai morrer sozinho. E aí eu também vou embora. Não tenho mais o que fazer aqui. Fui contratada para cuidar de um lutador, não de um chorão. Você vai embora? Ele abriu os olhos. Neles havia um medo animal. O medo de ficar sem ela, sem suas mãos rudes, sem sua voz calma, sem sua força que o mantinha à tona. Vou, agora mesmo. Vou fazer minhas malas. Não! Ele agarrou a mão dela. Os dedos se fecharam em seu pulso com um aperto mortal. Não vá, Paulina. Por favor, não vá. Eu faço tudo, só não me abandone. Ele chorou, mas agora eram outras lágrimas. Não lágrimas de raiva, mas de purificação. Lágrimas de um homem que olhou para o abismo e recuou da beirada. Paulina suspirou. A dureza desapareceu de seu rosto. Ela tirou um lenço do bolso e enxugou as bochechas dele. Pronto, pronto. Calma, ninguém vai a lugar nenhum. Ela abraçou a cabeça dele, apertando-a contra seu abdômen como uma mãe abraça um filho doente. Gabriel enfiou o rosto no tecido áspero de sua blusa de uniforme e se acalmou. Apenas os ombros tremiam. Agora vamos falar com seu pai, disse ela, afagando seus cabelos pretos e grossos. Você vai dizer a ele o que precisa e vai se desculpar com a Ana Paula como um ser humano. Você mesmo sabe que ela te ama como um filho. E depois vamos trabalhar e na primavera você vai se levantar. Eu te prometo, Gabriel, você vai se levantar mesmo que eu tenha que te carregar nas costas. Na porta estava Arcádio Barroso. Ele não tinha subido. Ele estava na sombra do corredor e viu tudo. Viu o tapa, a crise, e viu como aquela mulher estranha e severa, uma ex-presidiária, acalmava seu filho de uma forma que nem a mãe dele conseguiria. O velho diretor enxugou uma lágrima teimosa e, silenciosamente, tentando não fazer barulho, voltou para o escritório. Ele havia mudado de ideia sobre os papéis da clínica. Na noite de 31 de dezembro, a casa brilhava com luzes, cheirava a frutas cítricas e peru assado. Na sala, a árvore de Natal estava novamente enfeitada. Ana Paula comprara bolas novas, ainda mais bonitas. Gabriel estava sentado à mesa festiva. Estava pálido, a bochecha ainda com uma marca sutil, mas estava barbeado, vestindo uma camisa branca e gravata borboleta. Pai, Ana Paula, disse ele, erguendo uma taça de suco. Paulina havia proibido o álcool terminantemente. Me desculpem mais uma vez. Eu fui um tolo. Eu amo vocês e sou grato por tê-los e por aguentarem meu gênio difícil. Ana Paula chorou e o beijou. Arcádio Barroso pigarreou, escondendo os olhos, e apertou firmemente a mão do filho. Feliz ano novo, meu filho. Felicidades. Paulina estava sentada na ponta da mesa. Ela usava um vestido simples que Ana Paula lhe dera. Ela olhava para aquela família e, pela primeira vez em muitos anos, sentia calor, não da lareira, mas de dentro. Ela olhou para Gabriel, que encontrou seu olhar. Ele sorriu levemente com o canto dos lábios e, debaixo da mesa, discretamente tentou mover o pé. Pareceu-lhe? Ou o dedão realmente tremeu, obedecendo à sua vontade? Não havia dor. Apenas uma tensão estranha e vibrante nas panturrilhas. A mola estava se comprimindo. Após a contagem regressiva, quando todos saíram para soltar fogos de artifício, Paulina se aproximou de Gabriel, que ficara na janela. Fez um pedido? Ela perguntou. Um só. E você sabe qual é. Vai se realizar, disse ela com confiança. Eu sinto, e meu instinto é de bicho. Do lado de fora, no céu negro, flores de fogo desabrochavam. Sob seus clarões, o rosto de Gabriel parecia decidido e maduro. A infância havia acabado, a rebelião havia acabado. Começava a verdadeira guerra pela vida. A primavera de 2005 chegou a Ribeirão Preto com o som ensurdecedor das chuvas de março e o cheiro de asfalto molhado. A poeira, enegrecida pela fumaça da usina, assentava, revelando a grama avermelhada do ano anterior. Na academia da mansão dos Barroso, cheirava a suor e metal aquecido.
Gabriel estava pendurado nas barras paralelas. Seu rosto, molhado de esforço, parecia a máscara de um mártir. Os braços, cobertos de músculos, tremiam, sustentando o peso do corpo, mas o principal acontecia embaixo. Suas pernas, calçadas com pesadas botas ortopédicas, não pendiam inertes. Elas buscavam um apoio. Vamos! A voz de Paulina chicoteava. Calcanhar para baixo. Sinta o chão. Não fique pendurado como um saco. Eu não consigo, ofegou Gabriel, cerrando os dentes com tanta força que o esmalte rangeu. Consegue. Você prometeu. O casamento é em 1 semana. Você quer chegar lá de cadeira de rodas, como um parente pobre, ou entrar como um homem? Como um homem. Então, estique a ponta do pé. Estique. Eu mandei. Gabriel urrou, um som terrível, gutural, e fez um esforço sobre-humano. A perna direita, tremendo, mas obedecendo, encontrou o degrau da barra de parede. O músculo da coxa se contraiu e endureceu, firme como pedra. Ele transferiu o peso, o joelho fraquejou, prestes a dobrar, mas ele o segurou com força de vontade, multiplicada por meses de dor infernal. Consegui! Exalou Paulina. Ela estava ao lado, pronta para ampará-lo, mas não estendeu as mãos. Ele tinha que fazer sozinho. Pela primeira vez em 2 anos e meio, Gabriel estava de pé. Mesmo segurando nas barras, mesmo que por apenas 10 segundos, ele estava na vertical. A gravidade, sua pior inimiga, fora derrotada. Ele levantou a cabeça e olhou para Paulina. Havia lágrimas em seus olhos, mas ele sorria. Um sorriso largo, travesso, como de um menino que marca seu primeiro gol. Eu estou de pé, Paulinha. Eu estou de pé. Está. Ela se virou para a janela, escondendo o brilho úmido nos olhos. Agora, um passo. O dia de maio estava quente. O restaurante Le Grand Buffet, o lugar mais chique da cidade, zumbia com centenas de vozes. Na entrada, uma multidão de carros importados, flashes de câmeras disparando. Damas em vestidos de noite ajeitavam os penteados, olhando com horror para a poeira que subia da rua. O casamento de Janine Correa era o evento do ano, uma fusão de capitais, uma feira de vaidades. A Land Rover preta de Arcádio Barroso foi a última a chegar. O manobrista do restaurante abriu a porta traseira com reverência, esperando ver começarem a descarregar uma pesada cadeira de rodas. Mas não havia cadeira de rodas. Do carro, primeiro saiu Paulina, com um terninho bege elegante e um penteado impecável. Ela não parecia uma cuidadora, mas uma guarda-costas ou uma sócia. Ela estendeu a mão para dentro do carro. Apareceu uma bengala, preta envernizada, com um cabo de prata em forma de cabeça de lobo. Em seguida, um sapato pousou no asfalto. Depois, o outro. Gabriel saiu do carro. Ele cambaleou, apoiou-se na bengala, mas logo se endireitou. Vestia um smoking preto, perfeitamente ajustado, que escondia a magreza de suas pernas. Estava pálido, a testa suada, mas o olhar era direto e firme. Pronto? Perguntou Paulina em voz baixa, oferecendo-lhe o braço. Com você, sempre, ele sussurrou. Eles se moveram em direção à entrada, lentamente. Cada passo era uma batalha. Gabriel mordia o lábio, concentrando-se em cada movimento. Levantar, transferir, colocar, apoiar. A bengala batia no granito dos degraus, ritmicamente como um metrônomo, contando os segundos do triunfo. No salão de festas tocava música ao vivo. Os convidados, umas 100 pessoas, brindavam com taças, comentando sobre a noiva e a opulência do casamento. Dizem que o Barroso mais novo vem, sussurravam em uma mesa. Coitado do rapaz, dizem que tá muito mal, um vegetal. Nesse momento, as portas se abriram. A música não parou imediatamente. O violinista continuou a tocar uma melodia até perceber que o salão havia mergulhado num silêncio sepulcral. Na porta estava Gabriel, de pé. Ao seu lado, apoiando-o pelo braço, estava Paulina. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Alguém derrubou um garfo. O tilintar da prata na porcelana soou como um tiro. Janine, sentada à mesa principal num vestido branco bufante, que lembrava um merengue, deixou cair a taça de champanhe. A bebida borbulhante escorreu pela toalha de mesa, manchando a renda cara, mas ela nem percebeu. Seu rosto, cuidadosamente maquiado, ficou vermelho. Os olhos se arregalaram de horror e incredulidade. Ao seu lado, Correia engasgou com uma torrada. Ele olhava para Gabriel como se visse um fantasma. O negócio que ele roubou, o dinheiro que ele se apropriou, a noiva que ele levou porque Gabriel estava fora de combate, tudo isso, em um segundo, perdeu sentido. Diante dele não estava um aleijado, estava um concorrente,
forte e perigoso. Gabriel deu um passo para dentro do salão. Ele caminhava em direção à mesa dos noivos. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o zumbido de uma mosca sob o teto. Ele parou a 5 metros da mesa. As pernas tremiam. As costas estavam encharcadas de suor, mas ele permanecia firme como uma rocha. Olá, noivos. A voz de Gabriel estava calma. Não havia raiva, nem mágoa, apenas uma ironia gélida. Desculpem não ter trazido flores. As mãos estavam ocupadas. Ele ergueu levemente a bengala. Janine se levantou lentamente. Ela o olhava e em seus olhos, sob a camada de rímel, lia-se o pânico. Ela de repente viu seu recém-marido, o suado, calvo e agitado Correia, e voltou a olhar para Gabriel, bonito, quebrado, mas que se reconstruiu, de pé contra todas as probabilidades. Gabriel, ela sussurrou, você está andando. Como pode ver? Não queria perder um show como este. Correia se levantou, forçando um sorriso falso. Cara, que demais. É um milagre. Os médicos diziam. Os médicos diziam que eu ia morrer, interrompeu Gabriel. Mas eu decidi viver mais um pouco. Vamos beber. Um garçom, com as mãos trêmulas, lhe trouxe uma taça. Gabriel a pegou. Eu quero brindar a escolha, disse ele em voz alta, percorrendo o salão silencioso com o olhar. Na vida, todos nós fazemos escolhas. Alguns escolhem o dinheiro, outros o amor. E outros escolhem não desistir, mesmo quando são traídos. Saúde. Ele bebeu o champanhe de um só gole e atirou a taça com força na lareira. O cristal se despedaçou em um brilho de estilhaços. Vamos, Paulina, disse ele virando-se. Aqui está abafado. Eles saíram como entraram, ao som da bengala e ao silêncio de 100 pessoas. Apenas na porta, Gabriel se virou por um segundo. Ele encontrou o olhar de Janine. Em sua bochecha, escorria uma trilha preta de rímel manchando a base. Ela entendeu. Ela entendeu tudo. Ela vendeu ouro de verdade por uma bijuteria folheada, e esse erro ela nunca poderia consertar. O eco da dor a atingiu mais forte do que qualquer palavra. Ela ficou na gaiola dourada com um marido que não amava. E ele saiu, livre e forte. Na rua, Gabriel quase desabou no assento do carro. As forças haviam se esgotado. As pernas zumbiam como cabos de alta tensão. Você viu a cara deles? Arcádio Barroso, sentado no banco da frente, enxugava as lágrimas com um lenço. Filho, eu tenho orgulho de você. Meu Deus! Como eu tenho orgulho. Vamos para casa, pai. Gabriel sorriu, cansado. O carro partiu. Gabriel recostou a cabeça e fechou os olhos. Sua mão encontrou a de Paulina, que repousava no assento. A palma dela era áspera, quente e confiável. Ele apertou os dedos dela. Ela não retirou a mão. Nós conseguimos, ele sussurrou. Você conseguiu? Ela respondeu em voz baixa. Não, nós. Sem você eu teria apodrecido naquele quarto, Paulina. Ele virou a cabeça e olhou para ela. Na penumbra do carro, seu rosto parecia cansado, mas incrivelmente bonito. Eu sei que sou um tolo, disse ele. Sei que tenho um gênio do cão, mas se você for embora, eu caio de novo. Não vá, fique comigo. Não como cuidadora. Como? Ele hesitou, sem saber como encontrar a palavra certa para não assustar. Lá, não vulgarizar o sentimento. Paulina o olhou com seu olhar longo e atento e pela primeira vez permitiu-se ser apenas uma mulher. Não uma guerreira. Para onde eu vou fugir de você, seu manco? Ela sorriu com os cantos dos olhos. A gente ainda tem uma clínica para abrir. Lembra? Você prometeu investir no projeto. Gabriel riu, leve e feliz. Ele entendeu que aquilo era o real. Não o brilho dos diamantes de Janine, não a pompa dos restaurantes, mas aquela mão na sua e a certeza de que o amanhã existiria. Um ano depois, 2006, a placa Centro de Reabilitação Nova Vida brilhava ao sol com letras douradas novas. O prédio do antigo ambulatório da usina estava transformado. Rampas, portas largas, janelas claras. No pátio, uma velhinha sentada num banco, apoiada em um andador. Ao lado dela, sentou-se um homem com uma bengala. Tá difícil, meu filho? Perguntou a senhora. Tá difícil, mãe, assentiu Gabriel Arcádio Barroso, diretor do centro. Mas é preciso. Movimento é vida. Foi o que uma mulher muito sábia me disse. Paulina Andrade, a diretora clínica, aproximou-se deles. De jaleco branco, séria, mas com raios de felicidade nos cantos dos olhos. Gabriel Arcádio, os fornecedores de equipamentos, chegaram. E pare de conversar com os pacientes, você tem piscina no seu horário. As suas ordens, chefa. Gabriel piscou para a velhinha. Levantou-se com facilidade.
quase sem se apoiar na bengala, e beijou a esposa na bochecha. Estou indo. Ele caminhava pela alameda de seu centro, mancando, mas com segurança. Ele sabia o preço de cada passo. Sabia o preço da traição e o preço da lealdade. A vida, que um dia o quebrou, agora servia de alicerce. E Paulina olhava para ele e pensava que a prisão nem sempre está atrás das grades. Às vezes, a prisão é nosso próprio corpo ou nossos medos. E a chave para essa cela não está com o carcereiro, mas nas mãos de quem ama e acredita. Mesmo quando o mundo inteiro já desistiu de você. Muitas vezes pensamos que força é nunca cair. Mas a verdadeira força é quando você cai, se quebra em pedaços, mas encontra a coragem de juntar os cacos e construir uma nova vida. E uma força ainda maior é ser aquele que oferece a cola para esses cacos, sem pedir nada em troca. Caros amigos, a história de Gabriel e Paulina tocou vocês? Vocês acreditam que o amor é capaz de curar até os casos mais sem esperança? Se este conto tocou as cordas da sua alma, deixe um like e inscreva-se no canal. Muitas outras histórias de vida nos esperam. Cuidem de quem vocês amam.